Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Pessoal, a gente está aqui para trazer aquele comparativo que eu prometi para vocês uns dias atrás aí, nos vídeos ali do Renegade, do Creta e tal, que a gente ia trazer sobre aquele grupo, né, que envolve aí 5 carros nas grandes locadoras hoje no Brasil atualmente, né? E a gente vai trazer isso aqui para vocês. A gente já testou todos esses modelos no canal, inclusive tem vídeo desses carros no canal para quem quiser acompanhar. Tem uma playlist aí, né, de cada um modelo tem sua playlist ali com todos os testes. Então já testamos todos aqui no canal, já tivemos experiência com todos eles. E eu vou trazer para vocês aqui o comparativo de qual será o melhor carro desse grupo aí, mas de forma técnica. A gente vai trazer aqui dados oficiais, dados fornecidos pelo Inmetro, dados fornecidos pelas montadoras, né, que fabricam os carros, e também por grandes revistas aí, renomadas, que testam os carros aí. A gente vai utilizar dados oficiais, beleza? E no final, pessoal, eu vou ter que dar uma opinião ali bem pouca pessoal, porque não vai ter jeito, hein? A gente vai ter que dar uma pitadinha de opinião pessoal ali, mas prometo para vocês que vai ser bem pouca mesmo, para deixar o teste o mais justo possível ali com todos os carros, beleza? Para não dizer depois que a gente tá pegando no pé de um e tal, tá passando pano para outro. Então o teste vai ser justo aqui. A gente escolheu um modelo de comparativo, pessoal. Eu vou estar olhando ali, porque a gente está com a colinha do lado direito aqui. Então, vocês vão ver eu desviando o olhar aqui, é porque eu estou olhando para essa cola. Porque é muitos dados, né, para a gente gravar. Mas, enfim, o tipo de comparativo que a gente escolheu aqui será um comparativo com modelo de pontuação. Então, cada item ali, cada opcional vai pontuar. Nessa primeira etapa, a gente vai analisar os opcionais que cada um tem, cada um fornece ali. E cada opcional vai pontuar um ponto nessa tabela, beleza? No final a gente vai ver qual o carro que pontuou mais, né? Qual que oferece mais ali. Lembrando que vai ter análise de carro e das versões, mas vai ser uma coisa bem rápida ali. Prometo para vocês que não vai ser um vídeo tão chato, tão técnico não. Mas além dos opcionais, a gente vai analisar também desempenho, consumo, estabilidade e vários outros itens aí que vocês vão acompanhar durante o vídeo, que vai ter muita coisa que a gente vai juntar para no final trazer ali esse resultado do melhor carro que você vai encontrar nesse grupo aqui. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer esse comparativo sem citar nomes de locadoras, tá bom? Porque a gente não está ganhando nada por isso, então a gente não tem aqui patrocínio nem nada. Então vamos pelo menos preservar o nosso trabalho também, né, pessoal? A gente não está sendo patrocinado, mas vocês já sabem qual grupo que a gente está citando aqui. As grandes locadoras no Brasil hoje já operam esses modelos nesses grupos, né? Cada uma tem seu grupo ali, tem sua designação. E eu vou citar para vocês quais são os carros que a gente vai trazer nesse grupo para vocês. Primeiro, Tracker, Renegade, T-Cross, Creta e Fastback. Vão ser esses 5 modelos aí que a gente vai avaliar aqui e trazer o comparativo para vocês. Beleza? Pessoal, antes da gente ir para a tabelinha da pontuação ali de cada modelo aí, eu vou citar para vocês quais são os itens ali relevantes, tá, pessoal? São itens relevantes que a gente realmente usa no dia a dia ali. Porque não adianta que a gente colocar aqui, pontuar, por exemplo, a calota de carro. Esse carro tem roda, esse aqui não tem calota. Por exemplo, a Tracker LT ali, né, ela vem com calota. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma no dia a dia de quem está utilizando. Eu, pelo menos, não vejo essa importância. Então a gente vai trazer aqui opcionais que realmente faz diferença no dia a dia ali e que realmente é importante para o uso do carro, beleza? Então vamos lá, pessoal. Os itens que a gente vai pontuar nessa avaliação aqui serão assistência de faixa, ACC, farol de LED, banco de couro, ar de 2 zonas, suspensão independente traseira, discos de freios traseiros, freio de mão eletrônico, teto solar, painel digital, chave presencial, frenagem autônoma de emergência e airbag. Então serão 13 itens aí que a gente vai pontuar nessa avaliação aqui. Mas além disso, a gente vai pontuar também conforto, estabilidade, desempenho, espaço interno, porta-malas, segurança e qualidade do som. Então, serão mais 7 itens aí que a gente vai avaliar aqui para trazer o melhor carro desse grupo para vocês. Vamos lá então para a tabelinha ali de comparativo aí de pontuação dos itens que eu citei para vocês de opcionais. Bom, a tabelinha tá na tela para vocês aí. Eu vou deixar aqui a minha cara aqui bem no cantinho da tela e vocês vão acompanhar a tabela ali. Eu vou explicar para vocês ali. Para não ficar falando carro por carro, a gente tá ali, né? A gente vai comparar Tracker LT, Tracker LTZ, Tracker Premier, Renegade Sport, Renegade Longitude, T-Cross 200 TSI, T-Cross Comfort Line, T-Cross Highline, Creta Comfort, Creta Limited e Fastback Audace, que são as versões que você encontra hoje nas locadoras aí pelo Brasil. Pessoal, só ressaltando aqui que a gente está fazendo esse comparativo, trazendo ali todos os carros baseando nos modelos 2025, tá? Então,
o que ficou para trás, esse vídeo aqui vai ficar um pouco mais atual. Vai ser daqui para frente. Então, o modelo 2024, 2023 vai ficar para trás. A gente está comparando aqui os carros modelos 2025, beleza? Então vamos lá. Eu vou ler só a parte de baixo ali, né, do resultado de cada modelo. Se vocês quiserem acompanhar item por item ali, ver qual item que tem em cada versão, cada modelo, dá uma pausa no vídeo, olha a tabelinha que vai estar tudo aí para vocês acompanharem, certo? Então vamos lá. Tracker LT, resultado 8 pontos. Tracker LTZ pontuou 9 pontos. Tracker Premier 10 pontos. Renegade Sport 13 pontos. Renegade Longitude 15 pontos. T-Cross 200 TSI pontuou 11 pontos. T-Cross Comfortline 13 pontos, T-Cross Highline 14 pontos, Creta Comfort 9 pontos, Creta Limited 12 pontos e Fastback Audace 9 pontos. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é opinião pessoal minha não, tá? Isso aqui é a comparação mais exata possível, é o que o carro tem. Se vocês forem lá no site da montadora e pesquisar quais itens cada carro tem, vocês vão ver que é exatamente esses aí. Então não é uma opinião pessoal minha, não me crucifiquem, tá? Reclame com a montadora do carro lá. Então o Renegade Longitude aqui nessa primeira etapa é o carro que mais fornece itens para você aí que vai alugar. Ah, pessoal, esqueci de falar para vocês que isso aqui é um comparativo para quem vai alugar, tá? Não é um comparativo para quem vai comprar, até porque os valores de cada carro aqui não são, tipo assim, isso aqui não é para quem vai comprar. Se você vai comprar e quer acompanhar o vídeo, beleza, mas isso aqui é para quem vai alugar aí, para saber qual, porque todos esses carros aqui, todas as versões fazem parte do mesmo grupo. Então se você paga R$200 no dia, no aluguel do carro, vai ser a mesma coisa. Você vai pagar 200 no Renegade Longitude ou numa Tracker LT, entendeu? Então isso aqui é um comparativo para quem vai alugar, beleza? Para você que vai comprar, analisa direitinho aí a questão de valores e tal. Você pode até usar esse vídeo aqui como comparativo para saber qual carro que vem mais coisas, mas você vai ter que fazer um outro comparativo também para ver questão de custo-benefício e tal. Mas esse vídeo aqui é focado mais em quem vai fazer locação de carro aí, beleza, pessoal? Então o Renegade Longitude aqui ele venceu como o carro que tem mais opcionais aí, que fornece mais coisas para você. Que usa no dia a dia, né? São coisas que realmente você usa ali, tipo um freio de mão eletrônico, é mais legal e tal, um ar de 2 zonas, banco de couro, um freio a disco nas 4 rodas, que é uma coisa que, por exemplo, se comparado com a Tracker tem um freio péssimo ali, a eficiência péssima de freio, então o Renegade já é bem melhor de freio, entendeu? Estabilidade vai ser um pouco melhor por conta da suspensão independente, entendeu? Vai ter um pouco mais de conforto. É mais ou menos essas coisas aí que vai pontuar aqui. Então o Renegade venceu aqui essa primeira etapa, beleza, pessoal? Então é o carro que mais oferece itens relevantes aí para o seu dia a dia. A gente vai partir agora para a segunda etapa aqui, que eu já vou colocar na tela para vocês também, que é relacionada a consumo, 0 a 100, porta-mala, espaço interno, estabilidade e qualidade do som. E aqui vai ter algumas opiniões pessoais minhas ali, que você até pode discordar sem problema nenhum. Coloca nos comentários se você discordou, qual a nota você daria e tal. Não tem problema. Isso aqui é porque a gente precisa, né? Eu vou fazer o vídeo, eu tenho que dar minha opinião pessoal. Eu testei o carro, eu preciso dar minha opinião pessoal. Mas não quer dizer que você tem que concordar. Você pode discordar e comenta aí a nota que você daria, certo? Vamos lá então. 0 a 100, isso aqui é um dado oficial, tá? Isso aqui não é a minha opinião pessoal. Isso aqui a gente pegou aí dados oficiais fornecidos aí pelas grandes revistas, pelas testes ali, né, que tem realmente uma relevância ali. Inclusive, se você pesquisar lá, você vai ver que bate realmente esses dados aqui de 0 a 100. Não utilizei os meus dados de 0 a 100, até porque a gente faz, como eu já expliquei para vocês, a gente faz ali um comparativo mais como forma de entretenimento, e não de forma oficial. Isso aqui são os dados oficiais aí, tá, pessoal? Vamos lá, Tracker LT, que vem com motor 1.0 ali, 0 a 100 em 10.9 segundos. Tracker LT e LTZ, né? Tem o mesmo motor, 116 cavalos, 1.0, 10.9 segundos aí no 0 a 100. Tracker Premier 9.4, é um motor 1.2, 133 cavalos, vai ter um 0 a 100 em 9.4 segundos, um pouco mais rápido. Renegade Sport, motor 1.3 turbo ali, 185 cavalos, vai ter um 0 a 100 em 8.9 segundos. A mesma coisa do Longitude também, que é o mesmo motor, né? Mesma mecânica. Vai ter também um 0 a 100 em 8.9 segundos. T-Cross 200 TSI e a Comfortline usa a mesma mecânica também. O motor 1.0 turbo T200 de 128 cavalos vai fazer o 0 a 100 oficial ali em 10 segundos, fechado. A T-Cross Highline vai ser um pouco mais rápida, vai fazer ali em 8.6, é 1.4 turbo, né, de 150 cavalos. Creta Comfort e Creta Limited vai ser a mesma motorização, né, 1.0 turbo ali de 120 cavalos. Inclusive a gente testou o Creta Limited, o novo Creta, que há poucos dias, se você ainda não acompanhou, tá no canal aí.
Esse carro vai ser o pior da lista aqui, que vai fazer aí o 0 a 100 oficial dele em 11,5 segundos. É o carro mais manco aqui da nossa lista. E tem ali, por último, o Fastback 1.0 Turbo aí de 130 cavalos, que fez ali em 9,4 segundos o 0 a 100 oficial dele aí, divulgado, né? Pessoal, não vou ler todos os outros dados aqui, né? Porque senão vai prolongar demais o vídeo, mas tá aí na tela se vocês quiserem acompanhar. Tem consumo urbano. Lembrando, pessoal, esse consumo aqui, só para poder avisar para vocês, esse consumo eu peguei o consumo baseado no etanol, que é o combustível mais utilizado nas locadoras, tá? Então, eu me baseei justamente no etanol por conta disso. É o combustível que mais, eu acho que 80% dos carros de locadora vai estar com etanol, porque é o combustível mais barato para você devolver. Então, exceto os carros ali que são só gasolina, né? Tipo Sentra, que mais que tem aí de carro só gasolina? Se eu não me engano, o Tucson era só gasolina também, né? Não tô lembrando agora de quais são os outros carros que são só gasolina ali, mas tem alguns que são só gasolina. Então esse consumo aqui é baseado no etanol, certo? Então até agora a gente está trabalhando com dados oficiais, não é a minha opinião. Porta-malas também tá toda a lista aí. O Renegade é o pior da lista, né? O carro que tem o menor porta-malas aí. Os dados também são oficiais. O Fastback é o maior que tem, né? 600 litros ali de porta-mala. Agora, pessoal, chegou na parte onde que eu vou dar a minha opinião pessoal sobre cada carro, tá? Isso aqui você pode discordar, não tem problema. Então vamos lá. Tracker, eu dou uma nota 7 para ela, de 0 a 10 ali, em espaço interno. Renegade Longitude, eu considero que tem um pouco mais de espaço, dou uma nota 8 para ele, é um carro que tem um teto alto ali, é bem espaçoso para os ocupantes, nota 8. T-Cross, é um carro razoável também, eu considero ali a mesma coisa da Tracker, nota 7 também. Creta, eu achei um carro bem espaçoso, achei bem legal assim, né? Ele tem um pouco menos de espaço para a perna, mas é um carro bem legal, tem um espaço legal ali, é um carro grande. Então eu dou nota 8 para ele também. E o Fastback, para mim, é o mais apertado para os ocupantes. Ele é bem apertadinho, é quase parecido com o Pulse ali. Então nota 6 ali para o espaço interno do Fastback. Fechou? Estabilidade. Nota 5 para Tracker. Eu não curto a estabilidade da Tracker. Eu acho que ela balança. Ela é um carro instável. É muito molenga ali nas curvas. Eu acho que ela assim, a estabilidade dela eu considero bem ruim mesmo. Nota 5 para ela. Renegade. Eu acho legal a estabilidade do Renegade. Ele é um carro que, por mais que seja alto, né, tem um centro de gravidade alto. É um carro que tem um entre-eixos curto também, né, o que prejudica um pouco ali da estabilidade. Mas por ter uma suspensão independente, ele consegue ter uma estabilidade legal ali, você não sente medo, ele não é aquele carro que fica chacoalhando assim, não balança tanto, ele entorta, ele rola na curva, assim como a gente já testou aqui no canal, vocês já acompanharam, mas ele é um carro legal aí na estabilidade. T-Cross, nota 8, pessoal. Por quê? Nota 8. Porque eu considero a T-Cross um carro sensacional na questão de estabilidade. Vocês que acompanham o canal aqui há mais tempo, sabem que a gente já testou vários carros da Volkswagen aqui, e a Volkswagen ela se destaca muito em questão de estabilidade. Então, é inegável que a T-Cross ia ganhar esse comparativo aqui, porque ela é muito boa aí em questão de estabilidade. Creta Comfort, eu não curti muito a estabilidade do Creta, né? Eu acho que é um pouco melhor que a Tracker, mas aí fica um pouco inferior ao Renegade ali, então nota 6 para ele. E por fim, o Fastback, que eu também dou a nota 6 ali, por não ter uma estabilidade tão boa quanto os outros aí, né? A gente testou aqui no canal. O Fastback, ele é um puxadinho do Pulse, né? Então, o Pulse, vocês viram ali, a gente testou o Pulse aqui também, o Pulse dá uma roladinha e tal, não é um carro bom, é um carro que acelera muito bem, tem um desempenho muito bom, é divertido, porém, na questão de estabilidade é meio mole, né? Tem aquela suspensão mais mole da Fiat ali, rola um pouquinho, então deixa a desejar um pouco na questão de estabilidade aí. E agora a gente vai para o final aqui, pessoal, que é a qualidade do som. Qualidade do som da Tracker, eu dou nota 7. Qualidade do som do Renegade, nota 8. Qualidade do som da T-Cross, nota 9. É um som que não distorce, né? Tem aquele sisteminha, aquele software da Volkswagen ali que não deixa distorcer o som, é muito bacana isso aí. Qualidade do som do Creta, nota 7 também, é bem parecido ali com o som da Tracker. E o Fastback, nota 7 para ele também, porque é bem parecido ali com todos os outros, a qualidade do som. Então, no resultado final aqui, o Renegade ganhou na etapa anterior. Aqui a gente teve vários vencedores aí, né? A T-Cross Highline ganhou na parte de desempenho. Fastback Audace ganhou no consumo urbano e no consumo rodoviário. No porta-malas, o Fastback ganhou novamente aí com o maior porta-mala da categoria. Espaço interno, Renegade e Creta, para mim, foi os que mais se destacaram aí em questão de espaço para os ocupantes ali. Estabilidade, a T-Cross levou. Qualidade do som, a T-Cross levou também aí no nosso comparativo. Então, aqui vai ficar a critério de você. Quais desses itens vai te
te chamar a atenção? Para mim, pessoal, o que mais se destaca é estabilidade e desempenho. Então, eu sempre vou ficar pendendo mais pro lado desses aí. Mas cada um tem as suas necessidades e com certeza vai ter coisa ali que vai se destacar mais para você do que para mim. Então tá aí o comparativo, você vê qual que vai ser mais relevante para você. Mas ficou faltando aqui, pessoal, a questão do conforto, né? Eu considero que o carro mais confortável até o momento que eu dirigi foi o Renegade. Eu acho que o Renegade se destacou aí por conta da suspensão independente. É um carro que tanto na estrada ele une tanto a estabilidade quanto o conforto na estrada, tanto também para o off-road, né? Para você pegar uma estrada de terra ali, eu acho que ele se destaca aí na questão de conforto. Eu acho que ele venceria esse comparativo aí na parte de conforto. Pessoal, então, considerando tudo isso, qual que seria o carro melhor do grupo aí, desse grupo, né? Pessoal, eu acho que eu vou dividir esse posto aí de melhor carro do grupo em dois modelos aí. Um deles vai ser o Renegade Longitude. Eu considero o Renegade um carro ótimo aí, um carro confortável, tem um bom desempenho, é um carro que tem uma posição de dirigir muito legal, né? Mais autona ali. É bem robusto também para você pegar a estrada de terra ali, um off-road leve, né? Dá para você, assim, é muito legal, um carro bem bacana mesmo, quem já dirigiu sabe. Às vezes o pessoal critica, mas é porque nunca teve contato ali com o Renegade. Quando você tem contato com o Renegade, você vê que ele realmente é um carro ótimo aí. E tem assim, uma estrutura que vem até de outros países, né? Um carro que era vendido nos Estados Unidos, é vendido na Europa. É um carro que tem uma robustez bem maior, é o único do grupo que tem suspensão independente. Então é um carro que se destaca bastante. Porém, ele vai ter um porta-malas pequeno, vai ser um carro um pouco mais beberrão, né? Não vai ser um carro tão econômico. E é por isso que eu vou trazer o outro carro aqui para também ocupar o posto de melhor carro do grupo, que é a T-Cross Highline. Por quê? A T-Cross Highline é um carro que você consegue encontrar em algumas locadoras, até mesmo com teto solar. E é uma coisa que se destaca muito para algumas pessoas, né? Eu, principalmente, eu gosto bastante de teto solar. Então eu curto muito a T-Cross por conta disso. Tem um motor legal, é um carro que tem um desempenho bom. É um carro que o consumo é razoável, é um consumo legal também, não é um carro muito beberrão. Tem um porta-malas razoável ali também, né? Na média, né? Tem um espaço interno razoável também. Então ela consegue ser razoável em tudo. Tem uma estabilidade boa. Então assim, é um carro muito bom, só que ela não tem o conforto do Renegade, é um carro mais duro, entendeu? Um carro mais seco ali, é um carro que se destaca mais na rodovia. Se você vai pegar a rodovia, a T-Cross ela se destaca mais, mas se você vai pegar um off-road, o Renegade ele se sai melhor ali, no conforto ali e tal, na robustez, para uma estrada de terra, entendeu? Então por isso que eu divido ali os dois melhores carros do grupo entre T-Cross Highline e Renegade Longitude, beleza? Se você não concorda com isso, comente aí qual que é o carro que você acha que seria o melhor do grupo ali, se você não concorda com a minha avaliação aqui, coloca nos comentários aí. Eu também quero saber, né? Até para saber qual é a opinião de vocês aí também com relação a isso. Então, na minha opinião, atualmente nas locadoras do Brasil aí, os melhores carros disponíveis nesse grupo são T-Cross Highline e Renegade Longitude aí. Atualmente, né? Pode ser que no futuro isso pode mudar. Caso entre algum outro modelo aí que seja melhor, a gente pode voltar e fazer essa avaliação novamente. Pessoal, beleza? Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo que a gente trouxe aqui de comparativo desse modelo, né? Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente trazer mais vídeos desse sentido, porque aí eu vou saber que vocês gostaram e a gente vai trazer mais comparativos aqui nesse sentido. Então, deixa o like para ajudar o canal a crescer também, né? Comenta aí se tiver alguma dúvida, se tiver algum elogio. Comenta também se você gostou do vídeo, né? Pra gente poder ter essa noção que vocês gostaram aí e trazer mais vídeos. Que se a galera não gostar, então a gente não vai trazer mais conteúdo desse jeito, né? Então é isso, rapaziada. Finalizamos aqui o comparativo desse grupo para vocês. E eu vou aguardar agora a avaliação da galera aí para ver se a galera vai gostar, pra gente trazer alguns próximos aí. Também de os grupos mais inferiores, né, de superiores e tal. A gente tem bastante carro aí que a gente já testou, então dá pra trazer uma bagagem legal pra indicar pra galera aí, beleza? Rapaziada, então é isso, valeu por acompanhar. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí pra ajudar o canal, comenta também, como eu já falei, né, comenta aí pra poder dar aquele engajamento também. Se inscreve, se você não é inscrito, se inscreve aí pra poder acompanhar os próximos vídeos. E é isso, valeu por acompanhar e aguardo vocês aí para o próximo vídeo do canal. Falou, rapaziada!